Você está pronto para transformar a sua vida espiritual? O que você vai ouvir agora pode ser a chave para o próximo nível de sua fé e pode mudar tudo para sempre. O mandamento mais difícil de todos, dito diretamente por Jesus, não é algo fácil de entender ou de viver, mas é o segredo para uma vida de verdadeira paz, propósito e poder. Quer saber como essa entrega radical pode trazer milagres para a sua vida? Então fique comigo até o final, porque eu vou revelar como você pode viver com renúncia, sacrifício e fidelidade e experimentar uma transformação profunda. E antes de continuar, deixe-me te lembrar. Muitas pessoas que assistem aos vídeos ainda não estão inscritas no canal. Não perca mais nenhum conteúdo poderoso como esse. Se inscreva agora e ative as notificações para ser parte dessa jornada transformadora. Vamos lá, o que você vai aprender aqui vai mudar tudo. Quando Jesus disse isso, ele não estava fazendo um convite confortável ou simbólico. Ele falava de renúncia, entrega e compromisso real. A cruz não era um enfeite, mas um instrumento de sofrimento e morte. Carregar a cruz significa estar disposto a abrir mão de tudo que nos afasta de Deus, a enfrentar desafios e a confiar plenamente em sua vontade. Seguir esse caminho exige fé verdadeira, coragem e uma disposição sincera para viver de acordo com os princípios do Evangelho. Aceitar esse chamado é deixar de lado a vontade própria para abraçar a vontade divina. Não basta acreditar, é preciso agir. A fé verdadeira se manifesta nas escolhas diárias, nas atitudes que demonstram transformação. Orar com sinceridade, buscar sabedoria e viver conforme os ensinamentos de Cristo fortalece essa caminhada. Não é um caminho fácil, mas é o único que leva à verdadeira paz e propósito. Muitos querem as bênçãos de Deus, mas sem carregar a cruz. No entanto, o Evangelho deixa claro que não há vitória sem sacrifício. Seguir a Cristo significa renunciar ao ego, abandonar desejos passageiros e colocar Deus acima de tudo. É um desafio diário, mas também uma oportunidade de crescimento e transformação. Será que estamos realmente dispostos a carregar essa cruz todos os dias? Hoje, a cruz é vista como um símbolo de fé e esperança, mas nos tempos de Jesus, ela representava algo muito diferente. Era um instrumento de tortura reservado aos piores criminosos, uma punição cruel que envolvia dor extrema e vergonha pública. Ser crucificado era a forma mais humilhante de morrer, um castigo que não apenas destruía o corpo, mas também a dignidade da pessoa diante da sociedade. E foi esse símbolo de sofrimento que Jesus escolheu carregar, dando um significado completamente novo ao que antes representava apenas condenação. Ao escolher a cruz, Jesus mostrou que a redenção vem através do sacrifício. Ele não buscou atalhos, não evitou a dor e nem tentou escapar do seu propósito. Sua entrega foi completa, sem resistência. Esse exemplo nos ensina que seguir a Deus não significa evitar desafios, mas enfrentá-los com fé e perseverança. Muitas vezes queremos uma vida espiritual sem dificuldades, mas o próprio Cristo nos ensinou que o caminho da verdadeira transformação passa pela renúncia e pela entrega. A cruz, que antes representava derrota, se tornou o maior símbolo de vitória. Isso nos lembra que a fé não nos livra das dificuldades, mas nos dá força para suportá-las e sair mais fortes. Os desafios que enfrentamos podem parecer pesados, mas quando colocamos Deus no centro, descobrimos que cada prova traz crescimento, cada dor fortalece nossa fé e cada renúncia nos aproxima ainda mais da verdadeira paz e do propósito que Ele tem para nós. Seguir Jesus não é apenas acreditar nele, mas escolher viver de acordo com seus ensinamentos, e isso exige renúncia. O discipulado não se trata de conforto ou conveniência, mas de comprometimento. Não há como caminhar com Deus sem deixar para trás aquilo que nos prende ao mundo.
Sonhos, desejos e planos pessoais muitas vezes precisam ser sacrificados quando entram em conflito com a vontade divina. E essa entrega não é fácil, porque exige coragem para abrir mão do controle e confiar plenamente na direção de Deus. A sociedade ensina que devemos buscar sucesso, reconhecimento e prazer, mas Jesus nos chama para um caminho diferente. Ele nos desafia a abandonar o orgulho, o egoísmo e tudo que nos afasta dele. Isso significa dizer não para certas oportunidades, resistir a tentações e até perder coisas que amamos. Mas a verdade é que nada do que abrimos mão por Deus se compara ao que recebemos em troca: paz, propósito e uma vida transformada. O mundo promete felicidade passageira, mas o discipulado nos conduz à verdadeira plenitude. Muitas vezes, o maior obstáculo para seguir a Deus somos nós mesmos. O medo de perder algo, a resistência em mudar e o apego ao que é passageiro nos impedem de viver o plano divino. Mas aqueles que confiam e entregam tudo nas mãos de Deus experimentam o poder da fé em sua forma mais pura. Renunciar não significa perder, mas sim ganhar algo muito maior. Uma vida alinhada com o propósito de Deus, guiada pelo Espírito e fortalecida por sua graça. A história de Abraão e Isaque é um dos maiores exemplos de fé e obediência. Imagine a dor de um pai sendo chamado a entregar seu próprio filho, aquele que era a promessa de Deus para sua descendência. Humanamente falando, parecia uma exigência impossível, mas Abraão confiava que Deus tinha um plano maior. Ele não questionou, não resistiu, apenas obedeceu. E foi justamente essa entrega total que revelou sua fé genuína e inabalável. Esse relato nos ensina que confiar em Deus, muitas vezes, significa abrir mão daquilo que mais valorizamos. Às vezes, Ele nos pede para soltar o controle, desistir de algo que amamos ou seguir um caminho inesperado. O verdadeiro teste da fé não está apenas em crer, mas em agir conforme essa crença, mesmo quando não entendemos completamente os planos de Deus. Abraão provou que a obediência traz bênçãos, pois no final, Deus providenciou um desfecho surpreendente, honrando sua fidelidade. Todos nós temos algo que hesitamos em entregar a Deus: um sonho, um relacionamento, um plano pessoal. Mas a fé verdadeira exige confiança total, sem reservas. A entrega dói, mas gera crescimento e fortalecimento espiritual. Quando colocamos Deus acima de tudo, Ele nos guia para algo muito maior do que aquilo que pensamos estar perdendo. No fim, nunca perdemos quando escolhemos confiar na vontade divina. Seguir a Deus não é algo que se decide uma vez e está resolvido para sempre. É uma escolha diária, um compromisso renovado a cada instante. A fé verdadeira exige constância, porque as tentações, os desafios e as distrações do mundo não desaparecem. Muitas vezes queremos seguir Jesus apenas quando é conveniente, mas a obediência real se prova nos momentos difíceis. Amar, perdoar, confiar, renunciar, tudo isso exige esforço e sacrifício contínuo. O mundo ensina que devemos buscar o que nos faz felizes, mas Jesus nos chama para buscar o que nos torna santos. E isso nem sempre é fácil. Às vezes, exige abrir mão de algo que gostamos, escolher o caminho mais difícil ou suportar dificuldades sem perder a fé. É como um atleta que treina todos os dias para alcançar um objetivo maior. A vida espiritual também precisa dessa dedicação, dessa entrega sem reservas. Aqueles que perseveram descobrem algo poderoso. Obedecer a Deus não é uma carga, mas um privilégio. Quanto mais nos entregamos, mais experimentamos sua paz e direção. Cada renúncia feita por amor a Deus nos aproxima mais dele e nos fortalece espiritualmente. O sacrifício diário, longe de ser um fardo, se torna uma ponte para um relacionamento mais profundo com o Pai. E é nessa caminhada que encontramos nosso verdadeiro propósito:
Seguir a Cristo sempre foi e ainda é um caminho de resistência. Desde o início da Igreja, os cristãos enfrentaram perseguições, tanto físicas quanto emocionais. Ser cristão não é apenas sobre momentos de alegria e bênçãos, mas também sobre suportar a oposição e a rejeição do mundo. Jesus nos alertou que, se ele foi rejeitado, não seria diferente conosco. No entanto, a perseguição não é algo a temer, mas sim uma oportunidade de crescer na fé. A perseguição pode assumir várias formas, seja no ambiente de trabalho, entre amigos ou até dentro da própria família. Quando seguimos a Jesus, nos tornamos uma luz em um mundo que muitas vezes prefere as trevas. Isso inevitavelmente gera resistência, porque nossas escolhas e valores incomodam aqueles que não compartilham da mesma fé. Mas a boa notícia é que mesmo na perseguição, somos acompanhados pela presença de Deus. Ele nos fortalece, nos dá sabedoria e nos guia como fez com os apóstolos e com tantos outros cristãos ao longo da história. Mais importante ainda, a perseguição serve para purificar nossa fé. Quando somos desafiados, nossa confiança em Deus é refinada. Não se trata de evitar os conflitos, mas de enfrentar tudo com coragem e paciência, sabendo que Ele está conosco em cada momento. E ao final, a recompensa é maior do que qualquer sofrimento. O cristão que permanece firme na fé, apesar da oposição, se aproxima cada vez mais de Cristo e se torna um testemunho vivo do poder transformador do Evangelho. Embora o sofrimento nunca seja fácil, ele tem o poder de nos transformar de maneiras profundas e inesperadas. Jesus não prometeu uma vida sem dor, mas ele nos ensinou que a dor pode ser uma ferramenta poderosa para o nosso crescimento espiritual. O sofrimento, seja por causa de perseguição ou outras dificuldades, nos aproxima de Deus de uma maneira única. Quando passamos por provas, somos forçados a depender completamente do Espírito Santo, a confiar mais profundamente na vontade divina e a buscar consolo nas promessas da Bíblia. Cada prova que enfrentamos tem o potencial de nos ensinar algo valioso. É no sofrimento que nossa fé é testada e fortalecida. A perseverança em meio às dificuldades gera maturidade espiritual, como um metal precioso que, quando refinado no fogo, se torna mais puro e resistente. Assim, o sofrimento não é um obstáculo à nossa fé, mas uma oportunidade de nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Como Ele, somos chamados a enfrentar as dificuldades com coragem, sabendo que elas nos preparam para um propósito maior. Além disso, o sofrimento também nos ensina a empatia. Quando experimentamos a dor e a luta, nos tornamos mais sensíveis às dificuldades dos outros. O cristão que atravessa o sofrimento com fé e confiança em Deus se torna uma fonte de inspiração e apoio para aqueles que estão passando por momentos semelhantes. O sofrimento, portanto, não apenas fortalece nossa fé, mas também nos molda para sermos instrumentos de amor, compaixão e apoio para os outros, refletindo a luz de Cristo no mundo. Maior vitória sobre o pecado e a morte. A cruz, em sua aparência, parece ser a maior derrota da história. Um homem perfeito, sem pecado, sendo condenado à morte de uma forma brutal e humilhante. Para muitos, isso foi o fim, uma tragédia que não poderia ter um bom desfecho. No entanto, para aqueles que têm olhos espirituais, a cruz é a maior vitória já conquistada. Foi através da morte de Jesus que a vitória sobre o pecado e a morte foi assegurada. O que parecia ser uma derrota virou o maior triunfo da história humana. Essa vitória não é apenas sobre o pecado no sentido coletivo, mas sobre cada uma de nossas vidas. A cruz representa a possibilidade de uma nova vida, de perdão, de reconciliação com Deus. Jesus levou sobre si as nossas dores, os nossos erros, e nos deu a oportunidade de experimentar uma nova vida em Cristo. A cruz, portanto, não é só um símbolo de sofrimento,
mas um símbolo de liberdade, de libertação do poder do pecado. A verdadeira vitória é aquela que nos transforma, que nos resgata e nos dá um propósito eterno. Ao olharmos para a cruz, devemos lembrar que a vitória que Jesus conquistou não foi apenas para ele, mas para todos nós. Somos chamados a viver a vitória da cruz em nossas vidas, superando as dificuldades, enfrentando os desafios e, acima de tudo, sabendo que já somos mais que vencedores através dele. A cruz não é mais um símbolo de derrota, mas de vitória, e essa vitória é nossa em Cristo. A vida de Paulo é um dos maiores testemunhos da transformação que o Evangelho pode operar. De perseguidor feroz dos cristãos a apóstolo dedicado de Cristo, Paulo experimentou uma mudança radical. Essa transformação não foi apenas exterior, mas uma verdadeira mudança no coração e na mente. Ele foi tocado diretamente pelo poder de Deus e sua vida foi completamente redefinida pela graça e pela verdade de Jesus. O que isso nos ensina? Que ninguém está além da transformação de Deus, não importa o quão distante ou perdido possa parecer. O Evangelho não é apenas uma mensagem de salvação, mas de mudança radical. Jesus não veio apenas para nos dar uma nova chance, mas para nos fazer novas criaturas. A história de Paulo ilustra isso de forma clara. Ao se render ao chamado de Cristo, ele foi completamente transformado e sua vida passou a refletir o propósito de Deus. O mesmo pode acontecer conosco. Quando entregamos nossas vidas a Deus, Ele não apenas apaga os nossos pecados, mas também nos dá uma nova identidade, uma nova missão e um novo destino. A mensagem final de seguir a Cristo é clara. Não podemos nos aproximar de Deus de forma parcial. Seguir Jesus não é apenas fazer uma oração de entrega e esperar que tudo mude da noite para o dia. É um compromisso diário de viver conforme a sua vontade, de renunciar a tudo que nos afasta dele e de fazer sacrifícios em nome de sua glória. O cristianismo não é uma fé de conveniência, mas uma jornada de entrega total. Cada decisão, cada ação, cada pensamento precisa ser submisso à vontade de Deus, porque Ele é o nosso propósito, nossa fonte de vida e nosso guia. Seguir Jesus significa estar disposto a entregar tudo, nossas ambições, nossos medos, nossas certezas. É como um atleta que se dedica totalmente ao treinamento para alcançar o prêmio. Não se trata de um sacrifício ocasional, mas de uma vida dedicada ao reino de Deus, que é cheia de renúncias, mas também de grandes recompensas espirituais. A fidelidade a Cristo é provada nos detalhes do dia a dia, nos momentos de escolha entre o fácil e o difícil, entre o egoísmo e o amor ao próximo. Por fim, essa entrega total traz uma vida de paz, propósito e luz. A verdadeira satisfação não vem de buscar nossos próprios desejos, mas de viver a vida que Deus preparou para nós. A cruz, que exige sacrifício, também nos garante a maior das recompensas, a presença constante de Deus, que nos fortalece e nos dá sabedoria para viver com fé, esperança e amor. O cristianismo é, portanto, uma vida de renúncia, mas também de transformação, crescimento e bênçãos eternas. A entrega total é o caminho que nos leva à plenitude em Cristo. Essa transformação é contínua. À medida que crescemos na fé, somos constantemente moldados por Deus para nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Cada passo de obediência, cada ato de fé, nos aproxima mais daquilo que Ele planejou para nós. E assim como Paulo, podemos ser instrumentos poderosos nas mãos de Deus, levando o Evangelho a outros e demonstrando, através de nossas próprias vidas, o poder transformador de sua graça. A mudança é possível e ela começa em Jesus. Você já se perguntou até onde a sua fé pode te levar? O que você está disposto a entregar para viver a vida plena que Deus preparou para você? Eu quero ouvir sua opinião e sua experiência.
Deixe nos comentários o que você achou deste vídeo e compartilhe o que tem sido mais desafiador na sua caminhada de fé. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo transformador como este. E se você está pronto para continuar sua jornada de transformação, clique no vídeo que vai aparecer na tela agora. Deus tem muito mais para você. Até logo e que a paz de Cristo esteja com você.